Como título dessa palavra mística, morada de Deus, Salmo 84. Não sei se você já leu o Salmo 84. Mas tem um louvor que fala desse salmo, né, que é muito bonito, né? Aleluia. Salmo 84. Aleluia. Oh, Santo Deus. Salmo 84. A gente vai ler até o versículo 7, tá? Do 1 ao 7. Diz a palavra do Senhor. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos teus átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clama pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para a sua prole. Junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti e cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche o estanque. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Amém? Quando eu estava lendo esse salmo, me veio uma alegria muito grande, e às vezes a gente quer ler o salmo cantando ele, né? Com amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A gente tem vontade de louvar a Deus assim, dessa forma, quando a gente lê esse salmo, né? Como amáveis são os teus tabernáculos. Começa essa palavra tão forte, tão suave ao mesmo tempo. Há uma pessoa que está escrevendo, né? Tudo indica que esse salmo foi escrito por Davi, no momento de perseguição, e ele vai adorar a Deus de uma forma tão sublime, tão majestosa, porque ele vai trazer o amor ao átrio, a morada de Deus, o santuário do Senhor. E quando a gente vai colocando, né, o santuário, a gente vai colocando a grandeza de Deus, a majestade de Deus, a glória do santuário, porque quando a gente vai olhar para a criação do santuário, a gente vai ver a glória de Deus descendo sobre o santuário. Até então não havia, né, santuário, havia tenda, né, da presença de Deus, que era a arca do Senhor, mas quando Salomão constrói a casa do Senhor, sobre a casa desce um poder, tamanha era o poder, a glória de Deus, que quem estava em pé caía ajoelhado. Tamanho era o poder de Deus que quem estava por fora do santuário, doente, foi curado. Então, quando a gente vai pensar na casa, na morada de Deus, nós não temos que pensar, eu já preguei sobre isso, como parede, mas como a glória do Senhor, a força do Senhor, a majestade de Deus, amém? A grandeza do Senhor. O santuário tem tudo isso, irmão. Então, quando Davi vai falar com amáveis são os seus tabernáculos, ele está dizendo da glória do Senhor, da majestade do Senhor, da grandeza do Senhor. Ele não está olhando para as paredes daquele lugar, porque, irmão, o santuário, né, nos dias de Salomão, quando Salomão levantou o santuário, a coisa era linda, irmão. Toda em ouro, pedras preciosas, cedros de melhores madeira. Então, era uma casa de olhar, você olhar e falar, nossa, que maravilha. E nesses dias ainda não estava disponível esse santuário físico.
Então, Davi está falando da glória, da grandeza, da majestade do Senhor quando ele começa a salmodiar. A minha alma está anelada, a minha alma tem desejo, a minha alma tem alegria. E isso, eu quero que você se entre dentro desse salmo, irmão, para ver a grandeza da morada de Deus, a cujo você mora. Você faz parte dessa casa. Então, Davi vai dizer: a minha alma está anelante, desfalece pelos teus atos, Senhor. Irmão, nós precisamos ter isso. Quando eu venho para o culto, me dá uma alegria de estar na presença de Deus, irmão. Uma alegria que parece que parou-se o tempo e só Ele existe. Nós precisamos ir para o culto assim, com essa alegria que Davi está falando. A minha alma está anelante, desfalece pelos teus atos. Eu dou a minha vida pelos atos do Senhor, irmão. Pelo reino dele. Então, aqui ele está dizendo isso. Aí ele diz aqui: o meu coração e a minha carne clama pelo Deus vivo. Oh, aleluia. Aleluia. Porque desde o momento que eu amanheço, estou respirando, eu desfaleço por ele. Eu amo ele, eu clamo por ele. Davi está dizendo: a minha carne clama pelo Deus vivo. A tua carne se submete ao Deus vivo. Aleluia, irmão. Esse salmo vai representar o lugar, o santuário, a alegria, a satisfação que você vai ter de entrar nele. Então, pastora, quando eu vou para o culto chateada, emburrecida, eu não tenho ainda essa satisfação. Porque há momento da nossa vida que o diabo quer tirar isso. E você precisa entender esse momento. De tirar a satisfação de você entrar no culto com alegria, dizer: eu vou ouvir a tua palavra, significa ouvir a Deus, irmão. Significa que Deus, hoje, aqui nesse momento, está aí do teu lado. Conversando com você através dessa palavra. Às vezes, enquanto eu estou falando aqui sobre o santuário, Deus está te trazendo o santuário físico do teu corpo, da tua casa. E Ele está conversando com você. Às vezes, do que Ele quer de você, das coisas que Ele vai fazer. Onipresente, onisciente é o nosso Deus. Então, a palavra de Deus vai trazer um Deus poderoso. E naquele lugar, há um lugar de alegria e de satisfação. E ele vai dizendo: até o pardal encontro casa, a nurinha lhe apareci, a prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Quando ele fala Senhor dos exércitos, ele está dizendo do poder de Deus. Todas as vezes quando eu estou orando, e que vem na minha oração, Senhor dos exércitos, irmão, quando eu sai da minha boca, Senhor dos exércitos, eu sinto uma força de Deus tamanha para derrubar todo o obstáculo, Senhor dos exércitos. É como, assim, no meu coração, é Deus com uma botina muito grande, pisando na cabeça. Senhor dos exércitos. Então, Davi está mencionando o poder de Deus nesse salmo de uma forma tão sublime. E ele vai continuando: bem-aventurado. Olha o versículo 4. Bem-aventurados que habitam em tua casa. Eu sinto isso na minha alma. Esses dias eu estava pensando, na semana que antecipa meu aniversário, eu penso muito, já falei isso para vocês, né? Eu penso muito. E eu fico agradecida a Deus por chegar até aqui. Agradecida. E me dá uma alegria tão grande, porque Deus me amou. E eu quero que você sinta isso, do amor dele para contigo. E aqui, quando ele vai dizer bem-aventurado, né? Os que habitam em tua casa, eu tenho alegria de habitar na casa do Senhor. Há uma alegria muito grande. Saber que meu nome está escrito no livro da vida.
Saber que um dia ele vai trocar as minhas vestes por vestes novas. Saber que meu nome será trocado. Há uma alegria tão grande em saber que não foi em vão, desde os 11 anos que eu entreguei a minha vida a Ele até aqui. Não foi em vão. Louvado seja o nome do Senhor. Pelas palavras dos vizinhos, né? Quando eu falava assim, tu vai para onde? Vai para a igreja? Para com isso, garota, você é nova. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, que da minha casa tinha, que se levantava muitas das vezes os inimigos para xingar muitas das vezes o meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o prazer que eu tenho na casa do Senhor, tem gente que tem facilidade, irmão, por isso não tem prazer na casa do Senhor. Você que passa por muita luta, ou passou, ou está passando, glorifica o nome do Senhor, porque você vai dar valor à casa do Senhor. Porque na casa do Senhor há refrigério para a tua alma. Na casa do Senhor, Ele é mão de justiça para a injustiça feita. Tem muita gente que tem facilidade. Chega dentro da casa, cresceu às vezes dentro da igreja, não sabe quem é Jesus. Não sabe o poder dele, não sabe o amor dele. A Bíblia diz, a quem muito perdoou, a quem muito foi perdoado, esse também muito ama. Tem muita gente com facilidade. Nunca lutou por nada na vida, não sabe o que quer lutar. Nunca teve um problema, que precisou de Jesus. Contou com ele e ele pôde ir na frente e ajudou. Louvado seja o nome do Senhor pelos espinhos que a gente teve que pisar. Louvado seja o nome do Senhor pelos venenos das víboras que tentou entrar, mas que o Senhor esteve conosco em todos os momentos. O santuário é lugar de adoração, da glória, do poder e do resplendor do Senhor. O santuário não é lugar de mentira. O santuário não é lugar de fofoca. O santuário não é lugar de pecado. O santuário não é lugar de inveja. O santuário não é lugar de maldade. O santuário é lugar de bondade, de misericórdia, de gratidão, de exaltação ao nosso Deus. Misca, morada de Deus, venha para esse lugar. A Bíblia vai dizer, e aqui, né? Aqui eu até já preguei sobre caminhos aplanados, né, pelo Senhor. Mas eu vou parar aqui nesse versículo 6, o qual diz assim: o qual passando pelo vale de Maca, faz dele uma fonte. Aí eu fui olhar um pouquinho sobre o vale. Um lugar de luta, lugar de dor, solidão, um deserto, uma travessia que os peregrinos passavam. Preste atenção nisso. Era uma travessia que os peregrinos passavam para ir para onde? Para o santuário. E que lugar é esse? O que significa o Vale de Maca? Significa o Vale de Lágrimas. Então, nós temos a sensação que é dado esse nome, e esse nome está na nossa vida, porque o caminho com Deus, às vezes, vai ser com lágrima. O Vale de Baca era o Vale de Lágrima, da travessia dos peregrinos para o santuário, para Misca. Mas era um vale de lágrima. Então, olha hoje para a sua vida. Desde o momento que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, se levantou inimigo dentro da sua casa, vale de lágrima. Desde que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, lá no seu trabalho tem perseguição. Glorificado seja o nome do Senhor, vale de lágrima. Porque você é um peregrino, caminhando para o santuário eterno.
Mas a Bíblia te dá uma promessa no meio desse vale. E qual é essa promessa, pastor? Ele diz: faz dele uma fonte. Aleluia. Água não vai te faltar. O vale de lágrima, ele te dá fonte. Nesse vale há muitas fontes. Aleluia. Então, para de reclamar, porque Deus está com você. O lugar de peregrino que você passa, você não está só. A água para você beber vem dele. O refrigério que você precisa vem dele. Então, a Bíblia vai dizer: faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Aleluia. Então, quando eu penso nesse versículo na minha vida, eu penso 11 anos. E eu estava passando pelo Vale de Baca e o Senhor me deu água. 12 anos, o Vale de Baca, porque eu sou peregrina nessa terra. Diga para você, irmão, hoje, eu sou peregrino nessa terra, para onde eu vou? É a eternidade. Os céus me esperam. Então você está passando pelo Vale de Baca, mas a água para você beber. E se secar pelo caso do calor do deserto, pastora, o Senhor mandará a chuva. Aleluia. Glórias a Deus. Então, como amáveis são os seus tabernáculos. Então, eu quero os seus tabernáculos, Senhor. Eu quero morar nos teus tabernáculos. Senhor, eu quero morar nos teus tabernáculos. Não deixa a tristeza entrar no teu coração quando tu entrares no santuário. Lembra que ali é o lugar do poder e a majestade e a glória do Senhor. Ele pode fazer tudo por você. Tudo. Tenha prazer do santuário. Tenha prazer na palavra do Senhor. Tenha prazer na pastora sua. Amém? E aqui ele define: vão indo de força em força. Cada um deles em Sião aparece perante Deus. Preste atenção nisso. Deus está falando aqui, irmão. Chegaremos ao céu. Vamos aparecer em Sião. Assim é o eterno, irmão. Pela força do Espírito do Senhor que há em nós. É pela força que você não peca. É pela força que você continua fiel na misericórdia, na bondade do Senhor. É de força em força pelo Espírito do Senhor. Amém por essa palavra? Glória a Deus. Aleluia.